nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre manifestar a partir do poder da intenção. Eu vou te compartilhar uma história real, uma história muito especial, que foi a minha viagem para a Europa, que eu fiquei lá por aproximadamente uns 3 meses. Era um sonho para mim morar fora. Ter essa experiência. Eu vou contar para você passo a passo como que eu fiz isso, como que eu faço isso, tá? Essa é só uma das experiências, mas eu já manifestei diversas vezes exatamente dessa forma aqui que eu vou te ensinar. Então, o meu objetivo aqui é te mostrar na prática como a intenção, a claridade, o definir o que você quer, a parte mais importante. A definição da clareza do que você quer é mais importante do que todo o resto. E você vai entender aqui no vídeo. Então fica comigo que eu vou compartilhar todos os detalhes. Vai ser maravilhoso. Eu já tô mega animada, porque eu amo falar sobre isso. Eu amo compartilhar o que funciona, o que realmente funciona pra mim, não só o que eu li nos livros. Então bora lá. Há uns 2, 3 anos atrás nasceu um desejo em mim que foi passar um tempo fora. Daí poderia ser 3 meses, 6 meses, não muito mais do que 6 meses. Eu não queria morar fora definitivamente. Eu não queria começar a minha vida em um outro país. O meu desejo era ter a experiência de continuar fazendo aquilo que eu já faço. Eu trabalho remoto há mais de 6 anos. Então, o meu desejo era, aquilo que eu posso, o trabalho que eu posso fazer no Brasil, eu vou poder fazer em qualquer outro país. Então, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu quero ter essa experiência de estar trabalhando em outro país, mas não necessariamente como as pessoas fazem, de ir arrumar um emprego, definir uma vida, começar uma vida do zero em outro país. Não, não era isso. Eu queria só a experiência. E aí começou-se uma jornada de eu escolher o país, escolher a cidade, escolher o lugar e tudo mais. Então, primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com você é esse desejo, assim, eu não tava manifestando dinheiro para eu realizar ele. Então, não é sobre manifestação de dinheiro. Dentro daquilo que eu já fazia, do que o meu trabalho me proporcionava, eu tinha, digamos assim, um budget. Eu posso, ou seja, um orçamento. Eu posso investir até X nesse desejo, né? Por quê? Porque, obviamente, quando você vai morar em outro país, você vai ter outro tipo de despesa, né? Então, você vai ter outro tipo de aluguel, outro tipo de refeição, enfim. É diferente, né, do nosso país aqui no Brasil. Primeiro ponto aqui na minha história, na minha experiência, nessa experiência específica. Tem um budget X, até X que eu posso investir nessa minha experiência, ok? Daí eu tinha budget, eu não tinha específico qual seria o lugar, qual que seria o país, podia ser qualquer lugar do mundo, desde que não fosse muito diferente o fuso horário do Brasil, porque o meu trabalho aqui no Brasil, ele meio que envolvia horário comercial e tudo mais. Assim, não exatamente o horário comercial, mas não poderia ser um fuso de 12 horas, senão eu ia sofrer muito. Então, assim, teria que ser um fuso ali de, no máximo, umas 4, 5 horas. Então, valor, um fuso de, no máximo, 4, 5 horas. Então, beleza, isso aqui são as duas premissas. E aí, entram algumas outras preferências. Sempre que eu vou realizar um desejo, que eu quero manifestar algo, eu defino a minha intenção. Ou seja, já vamos entrar aqui na seara intenção. Então, a minha intenção é gastar até X, investir, né, até X valor, um fuso horário de até X horas de diferença. Para mim, era muito importante ficar em um lugar onde eu estivesse próximo de tudo, de restaurantes, de academia, de
bares, eu queria ficar num lugar bem localizado. Isso era de extrema importância para mim. Então eu coloquei lá no papel também, essa terceira intenção. Uma outra coisa que era super importante, que não dava para negociar, são intenções que não dá para negociar, tá? É estar em um ambiente confortável, em um apartamento confortável. Afinal de contas, eu vou ter uma experiência não de turista, eu vou ter uma experiência de moradora. Eu ia ficar ali no mínimo 3 meses. Então, para mim, estar num ambiente confortável, onde eu pudesse trabalhar, onde tivesse internet, tivesse um ambiente ali minimamente de conforto, para que eu conseguisse ter uma experiência de trabalho confortável. Legal. Então, aqui já tinha 4 definições bem claras daquilo que eu queria. Então, a minha intenção, passar uma temporada fora, em um país que o fuso horário não fosse mais do que 5 horas, em um lugar que eu tivesse conforto para trabalhar, em um budget até X valor, que fosse próximo de metrô, cafés, restaurantes, academias. Então eu queria ficar bem localizada. Isso era muito claro para mim. E eu coloquei no papel antes de começar a intencionar essa manifestação. E a partir daí começou-se a jornada dessa manifestação, da cocriação dessa viagem, que foi incrível. Eu já tinha definido o que eu queria, maravilha. Agora eu tava procurando, eu comecei a procurar e procurava em vários países e entrava em Airbnb. Os Airbnb que eu tinha como budget e de melhores localização não se encaixavam. Nada dava certo. Em paralelo a isso, a minha amiga, tinha uma amiga minha que, teoricamente, também tinha interesse em ir comigo, em fazer essa experiência junto comigo. E aí a gente foi, né, meio que procurando. E não dava certo, aquilo que eu gostava, ela não gostava, aquilo que ela gostava, eu não gostava, não tava dentro, não tava em linha. Detalhe, lembra que eu escrevi o que eu queria. Qualquer coisa que estivesse fora daquilo ali, ou seja, mesmo que fosse assim uma casa ou um apartamento legalzinho, mas extremamente longe, assim, afastado na cidade, eu nem cogitava. Por quê? Porque para mim, a minha intenção é que seja num lugar bem localizado, perto das coisas, perto de bar, restaurante, blá blá blá, igual eu já falei. Então, se eu coloquei lá, aquelas coisas eram os itens que eu não negociava. Então, assim, isso é muito importante. Então, a minha intenção, ela está clara. É essa daqui, é viver essa experiência dessa forma, né? E detalhe, além de eu definir aqui os itens fisicamente aqui, eu defini algumas emoções. Então, do lado, eu coloquei que eu gostaria de me sentir feliz, vivendo novas experiências, me conectando com novas pessoas. Então, eu coloquei isso também. Os sentimentos que eu gostaria de sentir. E aí, passou-se um tempo, nada ia pra frente, nada. E eu assim, ó, eu tava bem decidida que eu queria viajar e tinha que ser no primeiro semestre, isso foi o ano passado, em 2024. Tinha que ser no primeiro semestre e eu assim, ó, todo dia pesquisava. Janeiro, pesquisando, janeiro inteiro. Fevereiro, pesquisando, fevereiro inteiro. E já tava chegando, já era março. E eu já tava cansada. Eu e a minha amiga, a gente não conseguia chegar em um consenso. Eu percebi que não tava fácil e eu cheguei na seguinte conclusão. Não foi uma conclusão cognitiva. Eu simplesmente senti, tipo, nossa, eu quero muito, mas eu tô querendo demais. E eis aqui um grande segredo. Quando você quer muito, quando você tá fazendo muita força para aquilo ali acontecer, tá errado. Você tá criando resistência. E aí, naquele momento, não foi, juro, não foi algo nem cognitivo. Não foi nem por essa razão que eu cheguei nesse resultado. Foi por tá cansada de estar procurando e não achar.
o que eu queria. Eu falei, quer saber? Ai, tudo bem eu não viajar agora. Tudo bem eu não viajar no primeiro semestre. Tudo bem se for no final do ano. Então eu, genuinamente, no meu coração, o que que eu fiz? Eu soltei. E esse processo do soltar, ele é muito poderoso. Maravilha, soltei. No dia seguinte, eu estive com uma amiga minha e ela falou assim pra mim, ela sabia que eu tava trabalhando nesse projeto, né, digamos assim, de realizar esse desejo. E aí ela falou: "Você ainda tá querendo viajar? Morar fora?" Aí eu falei: "Ah, eu tô". Aí ela: "Ah, eu tenho uma amiga que mora em Barcelona. Eu vou falar com ela, né, de repente vai que ela conhece alguém que tá, sei lá, que esteja alugando", enfim. Aí eu: "Ah, legal, fala, né". Barcelona não era uma das minhas primeiras opções, então eu falei: "Ah, mas também poderia ser, né". Tava dentro, o fuso horário tava dentro e tudo mais. Enfim, se as outras coisas se encaixassem. E aí, no dia seguinte, eu recebo um áudio dessa minha amiga, um áudio encaminhado, a amiga dela. No áudio, ela falava o seguinte: "Olha, sua amiga tá com sorte, porque eu tenho um casal de amigos que eles estão querendo ir para o Brasil no próximo mês". Aí eu falei: "Uau, que interessante, deixa eu ver como que é esse apartamento". E aí ela mandou o contato do amigo, eu mandei mensagem pro amigo, o amigo da amiga, mandei mensagem pra ele e falei: "Olha, fulano, aqui é a Patrícia e tal, tô com esse plano e tal, como que seria pra você, né, alugar pra mim? Talvez eu vá com uma amiga, talvez não". Aí ele falou: "Olha, Patrícia, esse é o apartamento, eu moro no bairro tal. E se você vier sozinha, eu faço X valor dentro do meu budget. E se você vier com a sua amiga, eu faço Y valor". Maravilha. Quando eu vi o apartamento, maravilhoso! O apartamento tinha simplesmente 3 quartos, sendo um deles escritório. Não, eram 2 escritórios. Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Uau, que incrível! Apartamento confortável, check". Quando eu vi a localização, eu não tive dúvidas que aparentemente eu deveria ir para Barcelona. Por quê? Porque, gente, eu não tinha definido que eu queria ir para Barcelona. Só que como todos os itens batiam do que eu tinha todos os itens que eu tinha intencionado batiam, eu não precisei pensar que eu deveria ir para Barcelona. Então eu não tive dúvidas. E quando você define e a coisa aparece e ela tá alinhada, você simplesmente sabe que é o que você tem que fazer. E a partir daí foi só facilidade. No dia seguinte, eu e a minha amiga, a gente já tinha alinhado, eu falei pra ela: "Ó, você quer ir?". Ela falou, ela ficou meio assim, eu falei: "Independente de você for ou não, eu tô indo". No dia seguinte eu já fechei a passagem, ela ficou meio assim, mas logo em seguida ela também já fechou a passagem. Então foi algo assim muito fácil. E no mês seguinte, em menos de 30 dias, eu já estava embarcando para Barcelona e foi uma experiência incrível. Gente, eu fiquei num bairro maravilhoso. Vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem. Era um bairro maravilhoso. Tinha tudo perto, tinha milhares de bares, milhares de restaurantes, academia. Academia para mim era muito importante. Então a academia era perto, tudo era perto. Meu Deus, foi assim, muito melhor do que eu tinha pedido ali na hora que eu fui escrever a minha intenção. Resumo aqui da obra. Primeiro ponto: quando você quer manifestar algo, quando você quer viver algo e você não sabe como aquilo ali vai acontecer, você precisa primeiro colocar no papel a sua intenção. E você precisa honrar essa intenção. O que significa honrar essa intenção? Significa que todos os apartamentos que eu vi que não eram confortáveis,
eu não quis nem cogitar a possibilidade de ir para lá. Todos os lugares que eu vi que não eram uma boa localização, eu nem cogitei ir para lá. Por quê? Porque está escrito aqui, tem que ser bem localizado, tem que ser um lugar confortável. Então, eu honrei as minhas preferências não negociáveis e eu sustentei. Eu preferia não viajar do que fazer algo contrário àquilo. E segundo ponto muito importante aqui, soltar a resistência, porque eu estava muito resistente, eu estava preciso viajar, vou viajar, vou viajar, vou viajar, quero essa experiência. Na hora que eu vi que não estava fluindo, eu simplesmente soltei. E juro pra você, no dia seguinte, esse encontro com essa minha outra amiga que me apresentou a amiga de Barcelona, foi no dia seguinte. Então, no dia que eu soltei a resistência do meu coração, as coisas simplesmente começaram a fluir. Então, você precisa sim definir o que você quer. Você precisa sim honrar o que você quer, não aceitar o que não está ali. Mas você precisa também soltar a resistência do precisa acontecer de todo jeito. Porque nesse precisa acontecer de todo jeito, você cria resistência e a coisa não acontece. E é aí que a maioria de nós patina para realizar as coisas. Esse passo é muito, muito importante. Aí eu quero te convidar a fazer isso, colocar hoje algo no papel que você tem o desejo de realizar, que seja grande o suficiente que te deixe animado, animada, mas que não seja algo mirabolante, né? Porque, olha, eu tava desejando algo, mas era algo que daria para eu fazer, mas ao mesmo tempo não daria. Por quê? Porque o que eu queria viver, a experiência que eu queria viver, teoricamente o meu budget não daria. Todas as, digamos assim, as estatísticas diria que não daria. Quando eu entrava ali no Airbnb para pesquisar, o lugar que eu tinha em mente, que eu queria viver, a experiência, o lugar, nossa, era 3, 4 vezes mais do que eu queria, poderia investir naquele momento. Então, tava fora, teoricamente, do meu alcance. Mas eu não me baseio por leis físicas. Eu me baseio por uma lei superior chamada física quântica, ou seja, eu sei que é a minha energia que manifesta tudo aqui fora. Então, digamos assim, esse é o passo a passo para você manifestar qualquer coisa, seja um relacionamento, seja um novo trabalho, seja mais dinheiro que você não sabe como vai acontecer. Coloca lá quanto que você tem a intenção de manifestar. O que você tem a intenção de manifestar? Como que você gostaria de se sentir realizando aquilo? Escolhe no máximo uns 3 sentimentos. Alegre, grata, realizada. Enfim, escolhe uns 3 sentimentos e coloca ali no papel. E tenta ir criando imagens daquilo, visualizando aquilo. E vai vendo no seu dia a dia quais são as pequenas ações que você pode ir tomando em direção àquilo. Por exemplo, eu podia pesquisar locais que eu poderia alugar, eu poderia pesquisar passagem, mas sem o local eu não podia fechar a passagem, enfim. E aí eu ia vendo ali, putz, não tô encontrando nada parecido com aquilo que eu quero. Mas ainda assim, eu não desisti. Eu soltei. Eu falei, tudo bem, se não for agora, tá tudo bem. E esse soltar e aceitar é muito poderoso. Então, você pode soltar, tipo, tudo bem, pode não ser agora. Pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 ou 3. Só que eu vou continuar aqui me alinhando, visualizando o que eu quero,
criando imagens do que eu quero, deixando cada vez mais claro aqui as minhas preferências do que eu quero. E enquanto isso, eu vou vivendo a minha vida da melhor forma. Isso é extremamente poderoso. Eu não tô te contando aqui algo que a gente lê num livro, eu tô te contando algo que eu aprendi e que eu fiz mais de uma vez. Eu posso trazer mais experiências como essa, tenho várias outras. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui. Então, se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou, enfim, curte. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, é importante para mim. E deixa aqui nos comentários se você gostaria que eu trouxesse algum assunto específico, ou que eu falasse de algum ângulo específico, alguma dúvida que você tem. Deixa aqui no comentário, porque conforme for, eu vou trazendo mais conteúdos com base nisso, tá? Então é isso por hoje. Foi um prazer contar essa experiência linda que eu vivi com você. Coloque em prática, escolhe aí alguma coisa para você praticar isso e depois volta aqui para me contar também, tá? Um beijo no seu coração.